Olá, boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 1º de junho. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição, para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso de um policial militar da reserva que morreu depois de ser intoxicado. Uma biópsia renal feita na vítima indicou possível intoxicação pela substância dimetilglicol. Ele chegou a ficar internado, mas não resistiu e morreu. Ainda não se sabe como a intoxicação aconteceu. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. A delegada responsável não quis gravar a entrevista, mas informou em nota que testemunhas já estão sendo ouvidas e que aguarda o laudo de necrópsia feita na vítima e o envio de relatórios médicos relativos ao atendimento do paciente no hospital. Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 61 anos era policial militar da reserva. Ele começou a se sentir mal no dia 8 de maio, se queixando de dores abdominais. No dia seguinte, ele procurou atendimento médico neste hospital, foi medicado e liberado. 5 dias depois, o paciente apresentou quadro de insuficiência renal e precisou ser internado em uma unidade de terapia intensiva. O resultado de uma biópsia nos rins teria apontado possível envenenamento causado pela substância dimetilglicol. O homem morreu no dia 27 de maio. A companheira do policial militar da reserva relatou à polícia que um dia antes de apresentar os sintomas da intoxicação, o homem teria consumido um prato de feijoada em um restaurante e tomado 2 latas de cerveja fabricada em Minas Gerais. A polícia investiga de que forma a substância química dimetilglicol teria sido ingerida pela vítima. Por meio de nota, a fabricante da cerveja informou que usa apenas álcool etílico potável com concentração de 18% para o sistema de resfriamento. A empresa destacou ainda que não faz uso de nenhuma outra substância em qualquer parte do processo de produção da cerveja. A fabricante disponibilizou o descritivo do sistema de frios usado na fabricação das bebidas. No documento, não há menção à substância que teria sido ingerida pela vítima. De acordo com esta química, o dimetilglicol é usado como solvente em laboratórios. Apesar deles terem a estrutura muito similar, o etileno glicol é um álcool, né, da função orgânica álcool, enquanto que o dimetilglicol ele é um éter. O etileno glicol ele tem dois oxigênios, né, um em cada ponta, e um hidrogênio ligado em cada um. Quando a gente vai para o dimetil, você troca esses 2 hidrogênios e troca por um grupo que a gente chama de CH3, que é chamado quimicamente de metil. Isso faz com que eles mudem as propriedades, né? O etileno glicol, ele é utilizado principalmente como anticongelante, né? Em radiadores de automóveis e tal. Ele não congela a baixas temperaturas, então ele consegue resfriar em a temperaturas mais baixas. O dimetilglicol, ele é muito utilizado em laboratórios de pesquisa como solvente orgânico, né? Ele tem algumas vantagens, né? Ele consegue atingir as temperaturas mais altas. Ele é uma boa alternativa a outros derivados de éteres, por exemplo. A Vigilância Sanitária colheu material na casa do policial da reserva para análise. O laudo da necrópsia feita no corpo da vítima ainda não foi divulgado. Pois é, ainda é muito cedo, né, para dizer alguma coisa, uma vez que as investigações ainda estão em andamento, aí como você pôde observar nessa reportagem. Qualquer novidade, gente, em relação a esse caso, a gente traz aqui para você. O corpo de um homem foi encontrado em uma mata nessa segunda-feira na BR-040, isso aconteceu em Juiz de Fora. Devido ao avançado estado de decomposição, ainda não foi possível a identificação aí desse homem. A perícia ela constatou o seguinte, que o corpo estava no local há aproximadamente 30 dias. Não foi encontrado nenhum tipo de documento aí com ele. A Polícia Militar foi acionada por um homem que fazia capina lá no local. O corpo foi achado próximo ao bairro Barreira do Triunfo. As causas da morte ainda vão ser investigadas. E não para por aí não, gente. Olha só, uma mulher morreu em um acidente de carro na tarde dessa segunda-feira na BR-265, na cidade de Barbacena. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela estava no banco do carona de um carro e o motorista do veículo perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. Girou ali na pista e acabou batendo contra uma carreta que vinha no sentido oposto.
Ainda segundo os bombeiros, chovia no trecho no momento do acidente. De acordo aí com a corporação, dentro do carro estavam a vítima de 60 anos e o marido dela, de 64, que dirigia o veículo no momento. Eles eram moradores da cidade de São João del Rei. O homem foi retirado das ferragens pelo resgate e foi encaminhado para o hospital regional em estado grave. O motorista da carreta ele não teve ferimentos e dispensou atendimento médico. Como medida preventiva, os bombeiros espalharam ali serragem na pista, para evitar novos acidentes no local. Vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo comercial, mas eu volto em instantes. Não saia daí. Muito bem, já estou de volta com o Alterosa Alerta, segunda edição para você. Por conta da pandemia do novo coronavírus e o isolamento social, o número de casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes aumentou. A informação, gente, ela é do Ministério Público. Segundo o MP e o Conselho Tutelar, a maioria dos crimes deste tipo é cometida por pessoas próximas à família ou que vivem na mesma casa da vítima. Vamos ver. Poucas coisas podem ser mais puras que a inocência de uma criança. Um ser ainda em formação, que precisa de amor, carinho e cuidado. Infelizmente, muitos meninos e meninas têm essa pureza arrancada de maneira violenta. Durante a pandemia, aumentaram os casos de violência sexual contra jovens na região de Juiz de Fora, segundo informações do Ministério Público e do Conselho Tutelar. Está vindo muito caso para ação de afastamento. Então, eu acredito que houve um aumento. Mas também está havendo uma subnotificação e casos que ainda não estão aparecendo. Por quê? O primeiro lugar que a criança e o adolescente, principalmente as crianças pequenas, de 4 anos a 7, 8, em que esses casos de abuso são revelados, é o colégio. O Conselho Tutelar é o órgão responsável por receber denúncias e apurar relatos de casos de agressão sexual contra crianças e adolescentes. Esta conselheira tutelar explica que, na maioria das vezes, os abusos são cometidos por quem deveria dar suporte. Geralmente, esse agressor, ele é uma pessoa muito amigável, muito presente, muito sociável, e ela está muito sempre presente ao núcleo familiar quando ela não pertence ao núcleo familiar, tá? Geralmente é pai, padrasto, avô, tio, primos e vizinhos. Então, às vezes, você acha que um vizinho que você conhece há muitos anos. Já tive caso do vizinho estar aliciando a criança, buscando ela na escola. E na casa do agressor tinha videogame, hambúrguer, tudo que a criança não tinha em casa, ela tinha lá. E com isso, ele fazia ele assistir. Era um menino, né? Ele assistia filmes pornô e abusava dele. O fato de as escolas estarem assim, fechadas, sem a presença dos alunos, influencia na identificação de casos de abuso. Autoridades no tema explicam que muitos comportamentos específicos de crianças e adolescentes que passam por situações de violência sexual são identificados na instituição de ensino, na maioria das vezes pela professora ou pelo professor. A professora está com eles todos os dias. Ela tem mais tempo de visualizar as coisas do que a mãe também pode omitir por medo, por ameaça, ou também omitir porque não quer se separar daquele padrasto. Às vezes ela foi abusada, então vai seguindo um ciclo. Professor não, o professor vê o comportamento da criança e esse comportamento muda. Ou também, numa agressão física, ele vê as marcas no corpo. O professor é o primeiro a perceber. As crianças que são abusadas, elas passam a não conseguir encarar as pessoas nos olhos, elas não aceitam o toque, elas começam a ter um comportamento sexualizado e isso a professora do colégio vê. Mas hoje, com essa aula de sistema remoto, principalmente na escola pública, as crianças não sabem a cara que a professora tem. Então, as professoras não estão pegando, entendeu? Para fazer o processo de ouvir as vítimas de abusos sexuais menos traumático, foi criada a escuta especializada, onde o jovem ou a jovem vítima deste tipo de crime só precisa falar uma única vez às autoridades. Já virou lei, nós somos só conselheiros, não sou psicóloga para ouvir de forma especializada. Se eu escuto a criança ou adolescente aqui, depois ela é ouvida na delegacia, depois ela é ouvida no exame, ela é ouvida na investigação, a gente está vitimizando ela o tempo todo. Então, com a escuta especializada, ela vai falar apenas uma vez, de forma lúdica, e vai ser menos traumatizado o processo.
O Ministério Público explica que o procedimento padrão em casos de violência sexual é sempre retirar o agressor do convívio com a criança. A gente entra com a ação de afastamento do convívio familiar. E o juiz da Vara da Infância, hoje o doutor Ricardo, ele determina que aquela pessoa saia de casa. Nunca é o agredido ou a vítima que tem que sair. Quem tem que sair é o agressor. Em alguns casos onde existe omissão por parte dos pais ou responsável legal, é preciso que o conselho peça a tutela da criança. Vamos dar um exemplo, que a mãe seja omissa e ela sabe o que está acontecendo e é o pai que está agredindo, que está violentando, o conselho passa a ser responsável por essa criança e nós é que vamos buscar o BO, o exame. Se houver a necessidade de buscar a retirada desse agressor do seio familiar, pedir auxílio ao Ministério Público, que tem poder para isso. E cada caso é um caso. Às vezes tem uma família extensa que pode ficar com essa criança por um tempo, mas a gente dá notícia de fato para a Polícia Civil, que é quem vai fazer a investigação. E o mais importante da atuação do Conselho no caso do abuso sexual e exploração é retirar a criança e adolescente do risco no ato. No ato. A gente não deixa a criança passar mais nem um minuto nessa situação. Com o objetivo de alertar sobre o problema, tanto o Conselho Tutelar quanto o Ministério Público criaram campanhas na internet. Fingir que não viu é permitir. Lembrar é combater. Então, às vezes, a gente sabe que pode estar acontecendo, mas tem medo de denunciar. E aí você permite que aconteça. Então, vamos denunciar, vamos lembrar. Disque 100, procure o Conselho Tutelar mais próximo, procure a Polícia Militar. O objetivo do Conselho, e acho que o que a gente espera com essa campanha de hoje, e com o atendimento que a gente faz às famílias, é que no lar de cada criança e adolescente nunca falte amor, proteção e lealdade. O passo mais importante para ajudar uma criança ou adolescente vítima de violência sexual é a denúncia. O melhor caminho é discar 100, é o Disque 100. Pega o telefone e liga 100, 100, porque na hora que liga, essa ligação não é cobrada, ela cai no Ministério dos Direitos Humanos em Brasília e 10 minutos depois a reclamação ou está na caixa, no e-mail do Conselho Tutelar da região ou está no meu e-mail. Então, hoje é o caminho mais fácil para qualquer pessoa, porque um celular todos têm acesso. Às vezes não tem um crédito, mas a ligação é gratuita. A mensagem é que a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode tapar os ouvidos, sabe? Os bonequinhos que faz assim? A gente não pode fazer isso. A gente realmente tem que denunciar. Sabendo, não custa nada, é só telefonar para o número 100, que já é um alento, ou então procurar o Conselho Tutelar. Pois é, gente, Disque 100, Disque Direitos Humanos, e o mais triste de tudo isso é saber que a maioria desses autores são pessoas muito próximas dessas crianças, quando não é o próprio pai ou padrasto. Agora vamos mudar de assunto um pouquinho. Olha só, você sabia que o ar-condicionado, além da tradicional função de refrigerar o ambiente, também pode filtrar o ar? Pois é, há marcas que eliminam até 99,9% de bactérias e vírus, incluindo o H1N1. Por isso, a manutenção preventiva e a limpeza do filtro com a aplicação ali de bactericida é tão importante, gente. Conte com a Ar-Condicionado JF para a manutenção dos seus aparelhos de ar-condicionado. É só você entrar em contato agora pelo telefone 3082-6634. Vou repetir, 3082-6634. Esse número, ele é fixo e também o WhatsApp, tá bom? Na Ar-Condicionado JF, você também encontra aparelhos em até 10 vezes no cartão. Olha que coisa boa! Aproveite que no inverno os aparelhos e serviços estão mais em conta e entre em contato com a Ar-Condicionado JF. Já tô de volta com o Alterosa Alerta, segunda edição para você. E olha só, você aí, sabe o que são asteroides? Asteroides, gente, são rochas que circulam no espaço. E apesar de gigantes, elas são pequenas para serem considerados planetas. Uma mineira que participa de uma atividade na NASA conseguiu encontrar 4 asteroides na órbita do Sol. Veja na reportagem. Viu o asteroide que passou ali? Não, né?
Calma, o editor vai te dar uma ajudinha. Agora sim, deu para ver. O pontinho luminoso na tela do computador está no cinturão de asteroides que fica entre as órbitas de Marte e Júpiter, bem longe da Terra, e na verdade tem quilômetros de extensão. Lohane, que é divulgadora científica, conseguiu achar não um, mas 4 asteroides depois de semanas procurando nas imagens capturadas por um telescópio que está no Havaí. Ela participa de uma atividade da NASA. Há quase um mês, a gente começou a receber oficialmente as imagens, que é esse processo, né, de olhar imagens, analisar uma a uma, até ver se tem algum asteroide ou não, pode ou não ter algum asteroide em cada imagem. Por que esse pessoal está fazendo isso de tentar procurar, né, esses asteroides? Um dos principais motivos é que eles tentam rastrear esses asteroides, saber a posição deles para poder ver se algum deles não tem risco de, no futuro, vir a colidir com a Terra. A campanha de caçada aos asteroides só termina no final deste mês. E a Lohane ainda não está satisfeita. Quer encontrar mais corpos celestes. Por isso ela não para. Fica atenta a cada imagem que chega. A jovem sabe que no futuro vai poder nomear os asteroides que encontrou. E mesmo sendo um processo muito burocrático, Lohane já sabe até quem vai homenagear. 2 seria o nome do meu pai e da minha mãe. O nome dos meus avós. Como tem mais alguns asteroides que podem vir a ser confirmados, eu colocaria também o nome do meu namorado e um a voto público. Lohane dedica todo o tempo à astronomia. É uma apaixonada pela ciência e tem o sonho de fazer um curso na NASA. Para isso, precisa de ajuda e criou uma vaquinha. Quem quiser colaborar pode acessar o site vaquinha.com.br/vaquinha/loli-da-NASA. Bacana, viu? Funcionários do Hospital da Baleia vacinados contra a Covid-19 participam de uma pesquisa feita pela Fiocruz. O levantamento identificou que dos mais de 1.500 servidores, apenas 4 não tinham anticorpos. A imunidade deles agora está sendo acompanhada. Após 60 dias da aplicação da primeira dose da Coronavac, os funcionários voluntários do Hospital da Baleia passaram por uma bateria de exames. O motivo? Eles participam pelos próximos 2 anos de uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz. Nós estamos acompanhando, pacientes que receberam as 2 doses da vacina e eles serão acompanhados durante 2 anos. Nós já temos 3 tempos de coleta de sangue para avaliação da resposta imunológica frente à vacina contra a Covid-19, que consiste na avaliação, na detecção de anticorpos específicos contra o novo coronavírus. Ficou comprovado que 99,6% das pessoas pesquisadas têm anticorpos contra a Covid-19. Dos mais de 1.500 funcionários do hospital, apenas 4 não apresentaram os anticorpos. Agora, a pesquisa se estende para ver quanto tempo durará a imunidade. Essas pessoas que receberam as doses, elas já estão imunes após 15 dias de receber a segunda dose, O que a gente também vai avaliar é a questão dos níveis de anticorpos, se eles vão se manter ou vão diminuir. Até o momento, podemos garantir que esses níveis estão se mantendo e até aumentando ao longo do tempo. Toda semana, esses funcionários são monitorados para identificar se sintomas da Covid-19 aparecem mesmo com a imunização. No momento, ainda contamos com mais de 1.000 pacientes sendo acompanhados. 12 manifestaram sintomas gripais, porém nenhum deles ainda apresentou um PCR positivo, ou seja, não foram infectados pelo coronavírus. Será que vai ser necessário realizar uma dose de reforço da vacinação, assim como é feito com a vacina da gripe? Muito provável que sim. Então, esses estudos epidemiológicos nos trarão essas respostas. Toda pesquisa é bem-vinda, né? Bom, gente, eu tô indo embora. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.